A mensagem de hoje ela está em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 ao versículo 18. É um texto extremamente curto, mas de profunda reflexão bíblica. Esse sempre não faz 3 semanas, encontrei uma pessoa da igreja de Blumenau e eles têm muitas dúvidas sobre a morte. E ele me disse assim: pastor, o senhor poderia fazer um estudo para o nosso grupo de idosos sobre a morte? Eu disse: não tem problema. Eu estava preparando o texto de 2 Coríntios 4 e ele antecede exatamente a palavra da morte, quando o apóstolo Paulo fala sobre a morte. Mas eu me ative ao nosso texto como está no programa, e eu estou preparando esse estudo da morte para esse grupo. É um estudo extremamente pesado, porque ele mexe com o nosso sentimento: eu quero viver, e quero viver, e quero viver. Eu não quero apagar. E aí comecei a estudar, e esse texto de capítulo 4, versículo 16 ao 18, antecede exatamente do apóstolo Paulo de 2 Coríntios sobre a morte. Mas eu não quero hoje à noite estar lembrando o que a morte nos possa proporcionar, porque nós estamos comemorando hoje um dia muito especial, um dia que nos faz lembrar dos nossas mães, seriam os pais da mesma forma, e que hoje é o Dia das Mães. E ontem foi lido uma pequena poesia da Alemanha para nós, lá no culto em alemão, e aí diz assim: Es ist keine Spielsache, Mutter sein. Não é brincadeira ser mãe. Não é brincadeira. Em primeiro lugar, ao nascer a criança, ela está literalmente, isso é comprovado pela medicina, da ciência da medicina, a mulher está com um pé na terra, um pé na cova. Tão sério é um parto, independente se é parto natural ou se é parto por cesariana. É a mesma coisa, mexe com o interior da mulher. E a palavra de Deus, ela mexe com o interior também da pessoa. Então, quando Cristo veio ao mundo na pregação, e ele falando, ele foi mencionar especialmente o interior do ser do homem. E aí é uma coisa que nós temos que lembrar: não nos contamina o que vem de fora para dentro, mas nos contamina o que vem de dentro para fora. E o apóstolo Paulo está querendo colocar isso aqui para nós também. Tá? E esse texto, ele é muito rico em questões bíblicas da teologia. E eu vou ler esse texto: o desígnio e efeito das aflições. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior ou exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea atribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, o apóstolo Paulo, ao 2 Coríntios, ele dá uma pincelada daquilo que nós estamos vivendo todos os dias. E se nós olharmos ano após ano, as coisas estão se aproximando sempre mais, com mais dificuldades, em todo sentido. Já não é só na vida da igreja, não é só na vida da política, não é só na vida da indústria,
e não é só a vida no campo, mas é de uma forma generalizada, nós podemos dizer assim, que nós estamos vivendo tribulações. E essas tribulações nos tiram a certeza da alegria, a certeza da esperança, a certeza daquilo que a gente gostaria de obter. Às vezes, muitas vezes, nos dá desânimo de poder estar lutando para conseguir. E eu coloquei como tema para nós essa palavra bem clara para nós, que dá para entender, né? A renovação que não é vista, mas percebida. Quantas pessoas, vocês, eu, já passamos por uma renovação em nós e ela não foi vista, porque você continua a mesma pessoa. Você não muda. Você sempre é o mesmo, o Hilton sempre é o mesmo, o Zenete sempre é o mesmo, a Luz é o mesmo, e todos nós sempre somos os mesmos. Mas quando há uma renovação e ela não é vista, é porque nós não temos uma semelhança próxima com essas pessoas, um convívio próximo. Mas nós podemos perceber na atitude da pessoa, na forma de ela viver, no convívio das pessoas, que tem algo diferente na pessoa. Tem diferente. E justo agora, esses dias que nós estamos passando por esses flagelos, a gente percebe que as pessoas estão muito tristonhas. Há uma percepção de que algo está sendo diferente. A tristeza, a dor, tudo isso se acomete. E aí eu gostaria de colocar assim para nós, lembrando assim, esse texto nos desafia de dar graças ao que Deus nos prepara. Esse tempo atrás, na igreja em Blumenau, foi me pedido para falar sobre fé. E eu na igreja em Blumenau já falei várias vezes sobre fé. E não sei qual a razão que me pediram para falar sobre fé. E, claro, a igreja tem muita gente nova lá. A igreja está cheia do domingo à noite. E uma grande parte de São Paulo, Estado do Rio, Belém, Pará, Amapá, pode imaginar, lá do Amapá, de repente vieram 9 jovens na igreja. Eles estão na firmes. E assim tem muitos que vieram para Blumenau, e já nós em Blumenau dizemos, gente, nos caixas da lotérica não tem mais Blumenauense trabalhando, é tudo de fora. Nos caixas do mercado não tem mais Blumenauense trabalhando, é tudo de fora. A gente percebe a característica, já? Que são outras pessoas. E aqui a gente poderia dizer assim, nós podemos estar vendo que Deus está preparando algo para nós. E o que Ele, na verdade, prepara para nós é aquilo que Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar. E é interessante que esse lugar nós não conseguimos entender, porque o lugar que nós preparamos para nós, ele é feito pelas mãos de nossos trabalhos. Você vê o que você faz, você luta pelo que você está fazendo, você almeja alcançar uma moradia, você almeja alcançar um carro, você almeja alcançar um conforto em tua volta. E quando você tem o seu conforto, agora vem os filhos. Aí, pai, tu pode ajudar, mãe, você pode ajudar. Aí a mãe tem 50 reais sobrando, dá para a pessoa, para os filhos. O pai tem uma coisa, vai dando. Esse é um preparo que Deus faz. E Deus faz esse preparo para nós também, através de Jesus Cristo. Só que nós, muitas vezes, não queremos perceber isso. Esse preparo de Deus na nossa vida, porque nós achamos que nós podemos fazer. E muitas vezes nós, pensando que podemos fazer, entramos num baita de um buraco. Não é verdade? Que as coisas não conservam. Aí a gente ouve dizer, eu quero citar um exemplo, eu citei anos atrás esse exemplo na igreja. Um casal, eu não vou citar o nome, porque alguns de vocês conhecem eles, viram eles na igreja, no Costa Silva, quando vieram me visitar. Alguém comprou, essa família comprou um carro.
E colocaram atrás, foi Deus que nos deu. E eles vieram de uma outra denominação para a nossa igreja menonita em Itazu, mas com muitos trancos e barrancos. A gente se dedicou muito em ajudá-los. E foi uma coisa interessante, como foi que aconteceu que a gente foi ao encontro desse casal. Eu estava entrando na região do Anu, são tudo lugares de pássaros, né? Entrando na região do Anu, e tinha uma bis encostada no barranco, e uma mulher sentada no chão, chorando. Eu passei porque era exatamente uma curva, eu vi essa figura, aí eu parei o carro um pouco adiante e voltei a pé para falar com ela o que estava acontecendo. E ela me colocou em poucas palavras, ela disse, aí eu me apresentei, ela disse, não, eu sei que o senhor é pastor. A gente sabe que o senhor é pastor da Menonita. E ela disse, eu sou de fulano de tal igreja. Não vou citar o nome por respeito. Mas aqui não dá para conversar. É muito sério. O senhor pode ir na nossa casa hoje à noite. E o tempo estava para se preparar com trovões e trovadas daquela tardezinha. Aí eu disse, não, eu vou sim. Ela me explicou onde ela morava, eu já conhecia o Santo Antônio lá em cima, o lugar todo aqui, não é o nosso Santo Antônio aqui, mas é o Santo Antônio lá de Dona Ema. E aí eu disse, não, eu vou. Voltei para casa, não fui fazer a visita, fui tratar os animais que a gente tinha, e 7 horas eu subi. Ela disse que antes não adiantava chegar, porque o marido ia marceneiro e estaria trabalhando numa casa. E fui para cima. Aí vem, mexe tudo aquilo, aí o marido dela disse, pastor, a partir do domingo nós estamos na igreja com o Senhor. E a conversa foi até as 2 horas da madrugada, muito pesada. Ficaram conosco e meio ano depois eu percebi que havia uma mudança no casal. E também a mudança nos 2 meninos, do Eduardo e Henrique, eu posso citar os nomes, porque se vocês não conhecem. Percebi uma mudança e eu disse para Deus todos os dias, Senhor, o que está acontecendo com eles? Eles estão tão diferentes. E a gente tinha tantos momentos de alegria na casa deles. Várias vezes eu fazia o almoço com eles, o lanche da tarde era uma alegria com esse casal e os 2 filhos. E a gente orava. Tínhamos um diálogo espiritual. E eu sempre dizia, Senhor, tem algo acontecendo. E no carro, foi Deus que me deu. E essa frase me incomodava. Literalmente me incomodava. Sabe, ele entrava no pátio da casa, irmãos, eu tinha problema de olhar para essa frase no carro, em letra grande. Foi Deus que me deu. E aí eu disse, Senhor, você está falando, algo está errado, eu estou percebendo, mas não sei o que é. Aí um dia ele veio na nossa casa e pediu a mangueira do Lava Jato emprestada. Aí eu disse, irmão, você não tem mangueira? Não. Fica com essa, é para o tamanho do Lava Jato, eu tenho uma iluminal, eu não uso ela. Fica com essa para você usar, se tem muita calçada para lavar, tudo aquilo, eu vou trazer a iluminal para mim. Ele olhou, pastor, mas eu não posso aceitar esse presente. Eu disse, mas espera, no teu carro está bem, foi Deus que me deu. Se você aceitou um presente com um carro, então aceita uma mangueira. Eram apenas 8 metros de mangueira. Aí colheram largo nos olhos dele. Ele compraram o carro, antes de ir para a igreja menonita, e já estavam devendo 11 parcelas. Foi Deus que me deu. E aí começamos a conversar sobre a situação que muitas vezes a gente pensa que Deus nos dá e a gente faz o passo maior do que a gente pode. E esse cara estava em busca de apreensão. Mas um deles estava no Ema. Lá ninguém achou eles. Estavam morando em Itazu e procurando por eles. Aí eu me sentei com ele.
na calçada da casa e disse: você vai amanhã comigo para a prefeitura entregar o carro. Não, pastor, eu não posso deter esse carro. Você vai entregar o carro. Como é que você quer ter a bênção? Irmãos, a gente pensa Deus preparar lugar para nós pela minha própria força. E não é dessa forma que Deus nos quer abençoar. Ele quer que nós dependamos dele. É exatamente isso que nós temos. É esse texto de 2 Coríntios nos desafia a esperar pela mão de Deus e não pela nossa própria mão. E Deus responde às orações. Ele sabe quem nós somos. Ele nos conhece a nossa dificuldade. E aí eu quero colocar o versículo 16. Eu vou agora mencionar algumas frases de cada versículo, onde diz assim: não desanimamos, não perdemos a coragem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso não desanimemos, pelo contrário. Ele quer nos colocar a coragem que nós podemos esperar naquilo que Deus quer fazer por nós. E quando nós queremos fazer por nós mesmos, as coisas não funcionam. É óbvio que o teu empenho, o meu empenho, ele tem que estar no dia a dia da nossa vida. As coisas não vêm voando do céu. Minha avó, meu pai, eles sempre usavam uma expressão: nada vem você ficar torcendo os dedos. Não é isso? Mas aí a minha avó tem uma outra frase: o pombo não vem voando assado. Você tem que pegar o pombo, fazer uma arte de pegá-lo, estrangulá-lo, tirar as penas e limpar ele e assar. Então é essa forma. Deus te dá a possibilidade, mas você tem que aproveitar com as suas forças nesse sentido. Então, muitas vezes nós não conseguimos muitas situações porque nós desanimamos antes da espera daquilo que Deus nos quer dar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Coríntios. E a igreja de Coríntios, eu quero fazer um adendo aqui para vocês. Há 14 dias atrás, o que aconteceu na Grécia, nos Jogos Olímpicos, lembram? Foi algo muito maravilhoso. Acender a tocha olímpica, viram isso ali, foi muito bonito. Aí, vejam bem, essa tocha olímpica acesa, ela é algo das Olimpíadas, é algo mundial hoje em dia. Todo mundo quer ver a abertura, quer ver os jogos, tudo aquilo. Mas o acender dessa tocha é a oferenda aos deuses gregos, todos os esportistas. Olha a seriedade que está atrás disso. O acender da tocha é a oferenda aos deuses gregos, todos os jogadores esportistas, com o acender da tocha. E quando é que isso aconteceu? No tempo do apóstolo Paulo já. Essa é uma coisa milenar que está acontecendo. A gente acha muito bonito. É um episódio maravilhoso. Mas atrás disso tem a oferta de todos os jogadores que estão ali. E aí tem um grande perigo. Muitos jogadores são cristãos, mas são oferecidos aos deuses no acender da tocha. É a história que o povo não conhece, porque é uma história milenar. E aqui o apóstolo Paulo diz assim: não desanimem, porque eu estou com vocês, eu estou preparando isso para vocês. Não quer dizer que o cristão não deve estar participando dos jogos, mas ele pode dizer: aquela tocha acesa para mim não tem esse valor, eu vou representar o que Deus me deu, na minha habilidade e tudo aquilo. Quebra essa maldição, isso ali.
E aí volto o que nós falamos sobre evangelismo. Quase todos os europeus que vieram para a América do Sul foram oferecidos pelo 6º livro de Moisés e o 7º livro de Moisés aos ídolos da Europa para virem à América do Sul. Então, essa oferenda de lá daquela época está hoje travando o evangelismo. E onde isso acontecia? Na cidade de Fulda, na Europa. Havia os encontros dos feiticeiros, onde os telhados se levantavam. Então vejam a história do homem. E aí o apóstolo Paulo diz para os 2 Coríntios: não desanimem, o Senhor está preparando. Não precisamos nos preocupar quando nós buscamos o Senhor, a verdadeira busca daquilo que Ele está nos preparando. E ainda nesse versículo 16, forte fé. É isso que se subentende: forte fé, esperança e vitória. Irmãos, hoje à noite nós vivemos aqui na igreja exatamente a força da fé. Vivemos a força da fé, mas a resposta só foi dada hoje. Mas quanto tempo Deus já estava agindo? Através de quem? Da nossa fé. É a fé forte. E essa é a fé, a esperança. E essa esperança nos proporciona a vitória. E aí eu volto. Quando eu levei outro dia esse irmão da presente-cultura, sabe, entre nós aqui, não tem um homem que era tão forte como ele. Ele não era gordo, ele era forte. O Cláudio tem braços grossos, mas o braço do Cláudio cabia 3 vezes dentro do braço dele. Tão forte que ele era. Ele pegava toras e levantava na cabeceira de uma tora mais ou menos dessa grossura. Ele era extremamente forte, mas ele chorou como um bebê. E quando fomos no outro dia a presente-cultura, aí eu quero chegar para vocês. Chegamos em presente-cultura na delegacia, que tinha que ir para a delegacia, e a delegacia ficava próximo do Banco do Brasil. Aí veio o gerente do banco, ele também me conhecia, porque a gente olhava para os colonos do Banco do Brasil. Aí ele viu-nos chegando, porque era tudo vidro, ele saiu e disse: pastor, por favor, depois o senhor passa aqui. Aí ele olhou: mas exatamente com o senhor que eu preciso começar. Eu ia avisar o pastor, aí na sua casa para avisar. Aí eu disse para ele: senhor, espera, nós vamos à delegacia e depois a gente volta. Ele se assustou quando disse delegacia. Fomos à delegacia, o delegado tomou tudo de nota e disse: olha, o teu carro não vai ser buscado hoje ou amanhã. Como você veio para cá e está em Ribazum, eu vou lavrar o termo com o endereço de Ribazum. Vai demorar uma semana. Fomos ao Banco do Brasil. Esse é o valor das lágrimas dele. O gerente disse, aí eu vou citar agora o nome dele: seu Mário, veio uma causa sua trabalhista de navegantes e nós não encontramos o Senhor. O Senhor está agora olhando de razão que agora estou sabendo, e nós avisava em Dona Ema: você tem uma causa para receber de 19 mil reais. E a dívida do carro era 18. Você sabe que um homem desse tamanho desmaiou. Quando Deus prepara, Ele responde. E quando Deus responde em nós, Ele responde com vitória. Sabe, é isso que está precisando acontecer na nossa vida no dia a dia. É saber: Senhor, é contigo.
E esse mesmo versículo continua para nós, irmãos, dessa forma: na providência de Deus podemos ver dores. Espera, na providência de Deus nós vemos dores? E aí eu quero colocar o que eu falei várias vezes essa semana passada. Você pode ter dores. Eu sei o que é passar dor. Eu sei o que é passar dor nesses meus últimos 3 anos. Mas quando você nas dores pode se sentir bem, você tem uma esperança que Deus age. E essas dores, agora volta para Rio Grande do Sul em nossa volta, os desastres, as tragédias dos homens, uma correta perspectiva. Espera, dores, desastres, tragédias que os homens proporcionam, é uma correta perspectiva. O que é uma perspectiva, Eliseu? Perspectiva é alguma coisa que se espera, que se tem como objetivo. Espera. Então, nas nossas horas de dores, nas nossas horas de dificuldades, nós temos a esperança de que a gente pode esperar Deus agir. Mas quando reclamamos da nossa situação, Deus vai dizer: então continua reclamando. Sabe o que Deus quer na nossa vida? É algo que os mais velhos entendem essa expressão. É escrever as nossas dores, as nossas tragédias, os nossos desastres na chaminé da casa. Rosinete, você lembra dessa expressão? Por que escrever na chaminé da casa? O que representa isso? A fumaça, a fuligem vai cobrir. Vai comigo, você não vai mais ver o que você escreveu. É isso que Deus está nos oferecendo. Escreva na tua chaminé. A fumaça do dia a dia, que você acende para fazer comida, aquecer a sua casa, vai apagar isso ali, porque eu estou contigo. É isso que ele está dizendo para Coríntios. Não tenham medo, eu estou com vocês. E é isso, irmãos, eu quero colocar assim para nós também. Aí de repente vem essa palavra assim, Paulo via Cristo no crente vitorioso, na labuta e nas lágrimas da vida. Deus não promete arreganhar os nossos dentes todos os dias. Ele está conosco nas lutas e nas nossas lágrimas de todos os dias. Sabe, Marcos, obrigado por você fez lembrar isso hoje à noite, a tragédia. Que a gente ficou focando no mal e de repente entra a nossa realidade. Eu não sei se isso aconteceu com vocês essa semana passada, vendo as notícias, de forma involuntária correm as lágrimas nos seus olhos. Aconteceu com alguém de vocês? Comigo aconteceu todo dia. Quando vi aquele homem forte, o repórter perguntando para ele como está, eu perdi toda a minha casa, perdi tudo, um homem forte, perdi tudo. O senhor já tem quase 60 anos, perdi tudo, com lágrimas nos olhos, os olhos já inchados de tanto chorar. Mas ele disse: está tudo bem, perdi tudo, mas quando fui na casa do meu pai e da minha mãe, eu encontrei os 2 mortos na lama em casa. Penso que hoje das mães são lágrimas. É isso que o apóstolo Paulo também coloca para os coríntios. Tenho certeza que Deus vê no crente, Ele vê em nós, como cristãos, soldados de Cristo, né? A nossa labuta do dia a dia, que é uma luta, é um trabalho, e as nossas lágrimas. E o que é que ele diz?
enxugarei todas as lágrimas. Isso que o apóstolo Paulo está colocando para nós. Cristo, em plena fé e coragem, também passou por tribulações. Toda a parte de Cristo sempre me emociona ao ler, estudar, meditar, mas o que mais me impressiona na vida de Cristo é quando ele vê Jerusalém e chora sobre Jerusalém. Essa é a parte que mais me emociona na vida de Jesus, a dor que ele sentia sobre Jerusalém. Ele chorou sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, se tu soubestes. E é isso que Deus está colocando através do apóstolo Paulo para o povo de Corinto. E é o que ele coloca. Olhou para frente. Jesus não olhou para trás. Ele chorou por Jerusalém e entrou em Jerusalém. E foi lá. E quando a gente olha, quando eles gritaram, crucificam ou crucificam, irmãos e irmãs, dentro desse povo tinha muitos desses que comeram pão e peixe que ele multiplicou, e tinha pessoas que ele também curou. Aí essa é uma expressão que podemos dizer, cuspiram no prato que eles comeram. Quando no alemão se diz essa expressão, isso ali é a expressão de que a pessoa demonstrou todo o desprezo ao que lhe deu um prato de comida, ou seja, quem lhe estendeu a mão. É uma expressão muito forte. Ele cuspiu no prato que comeu, e isso esse povo fez com Jesus. Mas Jesus teve que morrer. Nós não podemos culpar ninguém, como a lei de Nicó está culpando os judeus pela morte, os romanos por aquilo. Jesus teve que morrer, senão não teria o ato da salvação. O sangue de Jesus não teria valor para nós hoje. Ele veio para isso. Porque Deus viu que o mundo que Ele criou, o ser humano que Ele criou, estava se afastando dele. E hoje, quantos estão se afastando, mesmo ouvindo a palavra de Deus, ou estão mentindo sobre a palavra de Deus? No Apocalipse de Baruque, eu creio que ninguém entende vocês, a Bíblia que tem o Apocalipse de Baruque, né? Baruque escreveu 5 evangelhos, Baruque escreveu 2 apocalipses, e ele diz assim, ele era um judeu que tentou se colocar como um representante do Messias. E Baruque escreve uma palavra interessante, ele conhecia muito bem Jesus, Baruque. E ele escreve num desses seus livros, ele diz assim, o mundo aqui é cheio de labor, porém, o de lá é cheio de glória. Não é uma palavra inspirada, é uma frase. O mundo aqui é um mundo cheio de labor, de lutas, de dificuldades, de dores, tristezas, mas o lado de lá é cheio de glória. Qual é o lado? Eu estou mostrando o lado de lá, mas qual é esse lado de lá, né? Que representa para todos os lados e para cima, mas ele é cheio de glória. É isso que o apóstolo Paulo está colocando aos coríntios. A glória ultrapassa as aflições. Você passa por aflições, eu passo. Nós estamos passando por dificuldades, aflições, mas irmãos, a glória ultrapassa o que nós estamos passando aqui. Dores com filhos, dores com familiares, dores no emprego, dores entre os amigos, mas irmãos, isso não ultrapassa a glória de Deus. E aí eu quero colocar, para chegar aos pontos no final, o corpo humano é o veículo de expressão atual. Para a gente ver uma pessoa andando, Nilda aqui está andando, a gente sabe. Você anda
a gente sabe quem está andando. A gente vê na cidade, eu vejo o Flávio andando, é o Flávio. Por que nós sabemos que é o Flávio? Porque nós conhecemos ele. Por que nós conhecemos ele? Porque a vida que ele tem faz o corpo andando. Senão o corpo não estaria andando se não tivesse vida, na verdade. Então a gente sabe quem é. Então o corpo humano é o vínculo da expressão atual. Mas a alma é superior. Aquilo que você sente, aquilo que nós sentimos, é superior. A alma é tudo aquilo que você sente. Riso, alegria, dor, sofrimento, saudades, amor, tudo aquilo é a alma que sente. Quando você está sorrindo, não é a tua boca sorrindo, não é o teu rosto sorrindo, é a tua alma fazendo uma expressão de alegria, ou até de sarcasmo. E é isso que acontece, irmãos. Então, a alma é que tudo sente. Essa alma é revestida por um corpo celestial. É isso que nós temos que entender, que também podemos saber isso no 1 Coríntios capítulo 15. É onde o apóstolo Paulo se seleciona como a principal da vida. Morte, onde está a tua vitória, onde está o teu aguilhão, né? Então, é isso que o apóstolo Paulo pergunta. Então, isso é a vitória da alma, está sobre todas as coisas daquilo ali. Irmãos, e para finalizar, eu quero colocar ainda: Cristo teve pesados golpes de martelo. Está aqui embutido nesse texto, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a compreensão. Jesus sofreu golpes de martelo. Quando foi isso? Na hora da crucificação. Esses dias atrás, um cientista estava falando num determinado programa de TV em espanhol sobre a morte de Jesus. Ele é um filósofo e é um parapsicólogo. Ele usou Jesus como exemplo. Como tem muitos cientistas que usam, às vezes, Jesus, ou psicólogos, ou, enfim, usam Jesus como exemplo. E aí ele usou que Jesus sofreu os mais duros golpes do martelo. A dureza desses golpes é tão forte que nós, como ser humano, não iríamos suportar. E Jesus suportou eles. Nós temos na cruz Jesus crucificado e os pregos aqui dentro. E essa não é a realidade. Porque se estivesse aqui dentro, o prego teria rasgado a mão. O peso do corpo. Não é real o prego aqui dentro. Por isso, ele, como cientista, ele colocou esses duros golpes de martelo. Era aqui dentro. Entre a mão e o punho. É a maior dor que o ser humano pode passar, ser espetado por isso aqui. E ele acerta aqui os nervos e músculos e veias principais do nosso cérebro. E quando isso aqui é rompido, o cérebro passa pela maior dor que o ser humano pode enfrentar. E ele diz: os duros golpes de martelo. Porque eles não, vamos ver, vamos passar por uma xilocaína para não ter dor. Eles fizeram com prazer isso. Eles queriam ver Jesus gemer. E por isso ele passou pelos mais duros golpes na vida. E aí ele também, logo ao mesmo tempo, disse para nós: quando Cristo passou pelos mais duros golpes do martelo, os discípulos gravados à cruz terrestre. Opa, espera ali. Jesus sofre um golpe de martelo
E os discípulos sofrem cravados à cruz da terra. O que representa isso? É a dificuldade que o cristão verdadeiro passa no mundo. O Eliseu já colocou sobre Paulo e Silas, Mali. Eu tive o prazer de conhecer há 2 meses atrás um pastor que trabalha com os cristãos em Mali. E aí tinha um senhor que não queria de jeito nenhum ouvir o Evangelho, porque ele era um espião sobre os cristãos. E aí, para ele poder entender quem são os cristãos, ele começou a participar de forma clandestina reuniões cristãs. E como ele foi de forma clandestina, ele foi conquistado pela palavra de Deus e o Espírito Santo agiu na vida dele. E aí ele teve que voltar para a capital do Mali, onde ele foi enviado como funcionário público para perseguir os cristãos. E a maior perseguição dos cristãos em Mali é o estupro. E o estupro é feito na frente do homem, da sua esposa e as suas filhas. E o estupro é coletivo. Dá para imaginar a dor do homem que passa vendo as suas filhas sendo estupradas ou a sua esposa? E aí depois eles batem no homem de uma forma que eles quase matam ele e vão embora. É assim que o cristão é feito. E este homem se converte. E aí ele é perseguido por se converter. E ele passa por esses estados difíceis de estupro e sendo machucado, roubaram tudo sempre dentro de casa. Eles não tinham de dentro de casa, mas esperam, aí ele conseguiu, agora vamos roubar de novo, vamos estuprar de novo. E aí esse pastor brasileiro que está lá trabalhando, e também aqui no Brasil, ele volta, ele vai para lá e vem de volta, porque ele vai daqui levando ajuda cristã para lá. E esse pastor daqui, ele viu que esse irmão não ia mais aguentar por muito tempo, magricelo que só. Ele não ia aguentar mais muito tempo. Aí ele pensou, eu vou convidar ele para chegar no Brasil, para ele ser recuperado. E ele foi decidido para uma além, para trazer esse irmão para o Brasil, com a esposa, com as 2 filhas e com o filho. E aí ele chegou lá, convidou ele para tomar um café. Ele disse, irmão, eu vim para trazer ajuda, mas eu quero levá-lo de volta, eu quero levá-lo para o Brasil, para você se recuperar. E olha que a resposta que esse homem deu. Irmão, se eu vou aceitar esse convite, eu estou cuspindo no rosto de Jesus. Eu estou debochando das marteladas que ele ganhou na sua mão. Eu estou debochando. Eu tenho certeza que Cristo vive, e aqui eu vou testemunhar que Cristo vive. E esse pastor brasileiro se envergonhou pelo convite que ele fez. Ele disse, eu nunca vi um brasileiro sofrer isso, e vejo um homem sofrendo, lutando, as filhas já estupradas várias vezes, a esposa estuprada, e ele diz, eu não posso, porque se eu for, eu estou cuspindo no rosto de Jesus. Eu preciso mostrar ao povo cristão de Mali que vale sofrer, vale estar aqui na terra, cravado na cruz aqui na terra, que Cristo está conosco. E aí, irmãos, eu quero ainda colocar para nós, Cristo foi vitorioso, e nós temos o mesmo
triunfo. Nós temos o mesmo triunfo. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Por isso nós comemoramos a ceia, irmãos. Nós comemoramos a ceia porque Cristo foi vitorioso sobre a morte. Ele diz: fazei isto em minha memória, no meu nome. Como é que eu sei que o Belen é Belen? Pelo nome Valdir. É o nome que faz nos viver. E nosso nome como cristão é exatamente ver o que Jesus fez por nós. O horror da morte para o cristão é motivo de alegria. A morte de Jesus é motivo de alegria para nós, irmãos. Tenho certeza, é a maior alegria que nós podemos ver. E aí nós podemos comemorar a ceia exatamente como Jesus o colocou. Nós estamos aqui hoje de uma forma muito joia, lembrando o que Jesus fez por nós e como da maneira como Ele se entregou por nós, irmãos. A ceia é o momento do triunfo. A ceia é o triunfo de uma mãe que tem filhos. Cláudia, qual é o maior triunfo de uma mãe? Mas tem alguma coisa diferente atrás disso. Rosinete, qual é o maior triunfo de uma mãe? Ele estar bem, né? Vocês sabem. A pergunta é só meio esquisita. E eu acho que é ver os filhos bem, ver os filhos vivendo de uma forma honrada. Você perceber que eles se tornaram cidadãos de bem, também é isso. Joia, muito bom. Mas esses dias eu escutei uma história, por isso eu estou fazendo a pergunta pela ceia também. Nós somos chamados cristãos por causa de Jesus, que morreu por nós. Esses dias, uma mãe, ela fez de tudo para o bebê dela aprender a falar. E ela disse: o meu maior triunfo seria ouvir a minha filha dizer mamãe. Ela disse papai. Aí foi o contrário, a menina falou oma. A mãe disse: eu me sentei para não desmaiar. Em vez da criança chamar mamãe, que lida todo dia com ela, ela disse oma. Ela dizia: oma está às vezes uma vez por semana com uma criança. Mas aí o psicólogo explicou para ela, porque ela não se conformava. Ele disse: a expressão oma foi porque essa criança tinha saudades da sua mãe, que você chama de mamãe. Então a saudade dessa criança é chamada a oma. Mas o maior triunfo, o que a José falou está certo, é a mulher que tem filho ser chamado de mamãe. E o maior triunfo de Jesus, ouvir os seus filhos, os seus discípulos, ser chamado Senhor. Porque esse nome está acima de todos os nomes, Senhor. E o nome Senhor é exatamente o primeiro nome de Deus, El. Não era Deus, era El, Senhor. E esse El, esse Senhor, foi traduzido que nós hoje conhecemos de uma forma errada, Javé. Não é Jeová, é Javé mesmo. Senhor. Irmãos e irmãs, é desta forma que nós podemos dizer assim, que nós comemoramos a ceia, pelo triunfo de nós chamarmos Jesus, que foi um da cruz por nós, de Senhor. Como uma mãe tem a maior alegria do triunfo dela de ser chamada de mamãe. É uma doce palavra
que não tem segunda vez. Que com esta alegria, irmãos, Dia das Mães, com esta alegria de dizermos que nós somos cristãos, nós sabemos o que significa viver com Jesus. Aquele momento de gratidão aqui juntos, em comunhão. Irmãos, é o maior símbolo de sermos cristãos. Vamos nos colocar de pé, em comunidade. Pai Celestial, nós somos gratos por esse pão que simboliza o teu corpo e o santifica. Somos gratos pelo cálice que contém o sumo da uva, pedimos a tua santificação. Esses dois elementos simbolizam o teu corpo e o teu sangue. O teu corpo que foi massacrado por nós e o teu sangue que foi derramado por nós. Pedimos que tu estejas conosco nesse momento tão importante de nossa vida, em comemorarmos juntos a ceia do Senhor. E aos que hoje à noite não puderem estar juntos, possam ser também abençoados aonde estiverem. Muito obrigado por esse momento e queres nos abençoar agora ao participarmos no partir do pão e do cálice. Em nome de Jesus. Amém.